Abra comigo a carta de Pedro, capítulo 4, da segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, a partir do verso 7. Façam isso mesmo hoje à tarde. Procura lá a vida de Martinho Lutero. A segunda versão é com Ralph Fiennes, aquele ator inglês. Fiennes, não é Fiennes, é Fiennes. Ok. Segunda carta de Pedro, capítulo primeiro. Na verdade é a primeira carta. Estou empolgado aqui com o Lutero. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do 7. Vamos ler. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Senhor, esta é a palavra que eu quero partilhar com os meus irmãos nessa manhã. Essa porção da Escritura Sagrada, Senhor. Deus, que o Teu Espírito aplique essa palavra aos nossos corações. Que o Teu Espírito, Senhor, muito mais do que as minhas argumentações, torne essa porção dessa epístola, dessa carta, da Tua palavra santa, Senhor, compreensível, e mais do que isso, que haja um desejo no coração dos meus irmãos, e no meu também, Senhor, de praticar, de encarnar, de tornar concreto o que o apóstolo Pedro nos aconselha, nos exorta, nos admoesta nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Um pouquinho de contexto para a gente entender esse texto, irmãos. Esse mês inteirinho, os queridos que nos visitam, a gente tem que se perguntar o que é ser igreja. O que significa ser igreja? Porque a gente está num momento em que as instituições estão sob júdice. É assim que fala, doutor? Elas estão sob ataque. A gente não acredita mais nas instituições. Se a igreja é uma instituição, assim como a política, se a igreja é uma instituição, assim como o governo, assim como os poderes da república, se a igreja é uma instituição, então a igreja também está sob ataque. E mais, o que a igreja faz? A igreja tem muito discurso. O que o crente tem? Tem muito discurso. O que um pastor faz? Ele fala todo domingo, 1 hora. Hoje eu vou falar 1 hora. Então a gente está meio cansado do discurso. Esse tempo pós-moderno que a gente vive, o pessoal chama de pós-modernidade. A gente não é mais moderno. Moderno foi no início do século XX. Nós somos pós-modernos. É um tempo muito maluco, irmão. Você tem percebido a maluquice desse tempo ou só eu que percebo essa maluquice? Na Idade Média, até o Renascimento, certo? Qual era o centro do universo? Deus, ou o mundo mágico, ou os espíritos. E aí com o Renascimento, e aí depois com o racionalismo, e aí com o iluminismo, e aí com a tecnologia, e aí com tudo isso que chegou até nós hoje, Deus sai do centro. Deus não está mais no centro da parada. Qual que é o centro do universo, da cabeça, do coração do homem, especialmente no Ocidente? O homem. Você lembra na 7ª série? Você estudou isso, né? Teocentrismo muda para antropocentrismo. Teo, de Theos, Deus, e antropocentrismo de antropos, que é o homem. O homem como uma medida de todas as coisas. Aí você tem as catedrais lá em Roma, aí você tem a redescoberta dos textos e das obras e da arte antiga. Essa coisa toda que a gente estudou levou bomba e não esqueceu, mas enfim. Agora a gente está na pós-modernidade. Passou da modernidade, meu camarada. Você tem na mão um aparelho
que você diz que é um telefone, mas a coisa que você menos faz é telefonar. A capacidade de processamento do teu celular talvez seja muitas vezes superior ao computador que levou o homem à lua. Estou certo? Vocês estão entendendo o que a gente está vivendo? Você tem nas mãos um treco poderosíssimo. Isso torna a sua vida melhor desse tempo maluco que a gente está vivendo? Estão falando de uma sociedade líquida. A gente não tem mais solidez em nada. Não tem mais compromisso. A gente vive um tempo que escorre pelos dedos das nossas mãos. É, mas não é. Você diz que vai, não vai, acaba fundo. Não é? Você não é, você está. É tudo provisório, é tudo líquido, tudo escorrega. Os relacionamentos não têm mais solidez. Eu atendi um casal no início do casamento. E o esposo veio me falar assim: eu estou numa crise muito louca, Gerson. Falei: por que, cara? Você nem mal casou? Não, porque eu descobri que aquilo que ela me falou quando a gente estava noivo é verdade. Eu falei: o que ela falou, Jebuseu? Ela me falou assim: eu fiz um cálculo aqui, estavam noivos, do quanto você vai me dever se a gente separar em uns 5 anos. Eu falei: tu casou com ela, jacaré? Não é com quem você casou, é contra quem, né? Então é um tempo doido, irmãos. Até o Renascimento, o centro de todas as coisas era o espiritual, era Deus. Depois do Renascimento era o homem. Qual é o centro da pós-modernidade hoje? Qual é o centro? Não existe centro. Como é que é ser igreja num tempo assim, que tudo é tudo e nada é nada? Onde o discurso, a palavra é o tempo todo questionado. Como saber se o cara da televisão merece a tua confiança e o cara aqui do púlpito merece também, ou vice-versa, ou vice-versa? A coisa está esquisita, está estreito. A parada está sinistra, como diz os adolescentes. A chapa está quente. E a gente precisa voltar para as bases, para as nossas raízes, senão a gente está morto. A gente está perdido. A gente está feito cego no tiroteio. Como diria meu pai e meu avô, que eram caçadores, a gente está no mato sem cachorro. O que é ser igreja nesse tempo doido, irmãos e irmãs? E eu disse que igreja, nesse tempo doido, é a mesma coisa do início do projeto do cristianismo. Igreja é uma comunidade, presta atenção, não é instituição, não é prédio, não é nada disso que você ouve por aí. A igreja é uma comunidade, é um relacionamento de pessoas que confessam que Jesus Cristo de Nazaré, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, ressuscitou, está, sabe o credo apostólico? Jesus de Nazaré, essa figura histórica, é o Cristo, Ele é Deus. Se você crê nisso, eu creio, nós somos a igreja de Cristo. E a gente partiu do texto do diálogo de Jesus com Pedro. E a gente falou também que igreja é povo de Deus. E eu argumentei com vocês, irmãos e irmãs, amigos e amigas, aqui presentes, eu argumentei usando o Antigo Testamento que o povo de Deus só pode ser chamado povo de Deus se ele ouve a voz de Deus, se ele obedece. Se ele se relaciona, se ele se relaciona com esse Deus que se revela na Escritura, sola Escritura, né? Com obediência. Com obediência. Depois a gente refletiu sobre a centralidade da mesa do Senhor, o Sabiá pregou. O Fagner, nosso irmão que está terminando teologia, escreveu um livro belíssimo, eu já li, tive a honra, né? Não está nem no prelo, né? Chamado A Teologia da Mesa, o lugar da mesa na experiência cristã, a ceia do Senhor, partir o pão juntos, lembrando dele, lembrando da sua morte. Isso foi o nosso irmão Sabiá. E domingo passado, o que eu falei domingo passado? Quem estava aqui, quem lembra? Nós somos o quê? Sacerdotes. O cristianismo é a superação da religião, irmãos. A gente tem que entender isso uma vez por todas. Você não pode usar a mandinga no cristianismo. Você não manipula Deus se você orar 2 horas de joelho. Você não lembra da parábola do filho pródigo? O cara chegou, gastou tudo. E aí o crente velho lá, né, falou: mas como assim? Esse cara gasta o teu dinheiro, não é nem o meu, o teu dinheiro com as meretrizes, e você faz um churrasco para ele. E o pai na parábola, que representa Deus, o filho mais novo, que é o pecador que se arrepende, o filho mais velho, que é o crente religioso, essa religiosidade banal que eu trago no meu coração,
como uma lepra, como uma doença crônica que precisa ser enfrentada, essa religiosidade maldita e amaldiçoadora. O irmão mais velho é o objetivo e o objeto da parábola. É para ele que Jesus conta a parábola, para dizer que a graça do Senhor não leva em conta o que está acontecendo, porque graça é graça. Se não fosse graça, seria mérito. E eu falei sobre isso. O cristianismo como superação da religião. Está fazendo sentido para vocês, sim ou não? Sim. Irmãos, a gente lê a Bíblia, a gente ora, né, pastor? A gente estuda, porque a gente quer que vocês e nós também cresçamos no conhecimento de Jesus Cristo de Nazaré e que a nossa vida mude. E aí a gente chega agora nesse texto de Pedro. Então um pouquinho de contexto para a gente entender. O que o Pedro está dizendo aqui? Vamos caminhar nos versos? Bora lá. O fim de todas as coisas está próximo. Sabe o que ele está dizendo? Ele tem consciência de que a história está caminhando para algum lugar. Apesar de todo o discurso aí dos filósofos, do pessoal cabeça, folgado, metido, sabe os caras que se acham, né? Dizendo que a gente está indo para lugar nenhum. Agora vamos combinar, se a gente não está indo para lugar nenhum, irmãos, que desespero. Porque não há dor que seja mais dolorida do que ter tido tudo na vida e de repente perceber que é comum. Ser mais uma pessoa enganada pela reta branca da estrada que vai do nada para lugar nenhum. Isso é uma canção do Nilson Chaves, um compositor de Belém do Pará. Queridos e queridas, ouçam isso. Se a gente não está indo para lugar nenhum, o que nos resta? Senão o suicídio, senão o desespero, senão a loucura total e absoluta. O que o Pedro está dizendo é que Ele é Senhor da história. Aleluia, bendiga o nome do Senhor nessa manhã. Ele está vivo e Ele está ativo. Tem político roubando bilhões. Tem pai nos Estados Unidos casando com a própria filha que não via há 20 anos e tendo um filho com essa filha. Tem gente sugerindo que a pedofilia é simplesmente um comportamento, uma opção sexual, que com o passar do tempo a sociedade conservadora há de aceitar, porque se a criança consente, então não se trata de pedofilia e de abuso. Percebe o mundo que a gente está vivendo, irmãos? Um mundo que diz assim, não há verdade absoluta, tudo é relativo. Eu duvido que o cara que fala tudo é relativo, se ele chegar lá no estacionamento e não tiver vaga para ele estacionar, se ele vai concordar com essa frase. Por que não tem lugar aqui para estacionar? Não, porque tudo é relativo. Ontem tinha, hoje não tem mais. Mas você botou no idoso? Não, mas tudo é relativo. Eu quero dizer que eu sou idoso. Eu me considero idoso. E agora? Percebe que essas coisas são assim, meio sem sentido? Mas elas estão por baixo. Ouça isso. Quando você usa um programa de computador, você só vê a imagem. Olha ali, ó. Que dali é a imagem que está sendo projetada ali, está vindo de um computador. Você não vê o código por trás, certo? Estou te enchendo hoje ainda. Você não vê o código. Você não vê ali os comandos. Vê, Daniel? O que o Pedro está dizendo? Ouça aí. Quando você vê Cidade Alerta, sabia que tem crente que vê Cidade Alerta? A gente tinha que ficar alerta na cidade, né, Fernando? Daqui a pouco a gente comenta isso, mas tem crente que vê assim, ai meu Deus, que horror, ai, como que é esse programa? Então o que você vê, ô Jubileu? Mastigando lixo, dizendo que lixo, então por que está mastigando lixo? Quando você olha para a TV, quando você olha para a Globo News, deixa eu dar um upgrade assim, né? Dependendo do programa, não dá uma angústia, assim, um desespero. Você não vê? Você não sente assim? Você vê um economista dizendo, não, vai estar tudo certo, está crescendo, outro diz, está tudo destruído. Você fala, meu Deus, alguém está doido. Quando você ouvir dessa angústia, desse crescimento da loucura, dessa fatura do Ocidente dito cristão espoliando os árabes e agora vindo a fatura, volta para Pedro, volta para a primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, e ouça o que o apóstolo está dizendo, e ele disse isso há 2000 anos atrás.
Ouça, irmãos, o fim de todas as coisas está próximo. Ou seja, eu leio o Apocalipse com esperança, teologia de esperança, como diria um teólogo chamado Maltman. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Senhor da história. E aí olha só o que o Pedro está dizendo. Portanto, gente, tem conteúdo aqui para 3 horas, mas eu não sou doido de ficar com vocês 3 horas numa frase só. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Sabe o que ele está dizendo? Deixa eu parafrasear. Vivam direito. Sejam criteriosos, vivam direito. Ednei Silvestre, na Globo News Literatura, entrevistando a Adélia Prado, falou assim: querida, 10 anos que você não publicava nada. Ela é tão lindinha quanto a senhora, assim, gosta tanto de poesia quanto a senhora. Aí ela disse assim: uai, publiquei, mas eu estava lá quietinha, lá em Divinópolis, na cidade dela, em Minas. E ele disse assim: o que você tem feito nesses 10 anos, Adélia? Ela disse: uai, senhor, sabedoria mineira, né, amigo? Uai, eu tenho tratado de viver direito. Posso ouvir da igreja? Caraca. Expressão no hebraico, caraca. Gente, seja criterioso. Sejamos criteriosos. Vamos viver direito. Vamos ter aderência no que a gente crê, no que a gente fala, com o que a gente vive. É isso que ele está dizendo. Jesus Cristo é o Senhor da história. A gente parece que está um caos, e está um caos mesmo, mas Ele é o Senhor da história. Ele vai voltar. Ele está vivo. Está vivo. Vivam direito, estejam alertas. Estejam alertas. Sabe o que ele está dizendo? Preste atenção. Preste atenção em Deus. Preste atenção em você mesmo. Preste atenção no outro. E ele começa a falar do outro. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Em outras palavras, o que o apóstolo está argumentando é o seguinte: se há um sentido na história, se Jesus Cristo vai voltar, se a gente não está perdido, apesar do noticiário, apesar das manchetes do jornal, então viva direito, viva de acordo com essa fé. Viva de acordo com essa fé e preste atenção, fique atento. Mas não é isso que a gente está fazendo, a gente está o tempo todo desatento. A gente quer distração, a gente quer diversão, a gente quer entretenimento. Eu fiquei num hotel essa noite, lá na Praça Tiradentes, fui pregar lá, como disse, e voltei hoje cedinho. Irmãos, tinha uma rave que começou 10 horas, foi 6 da manhã quando eu saí do hotel, eu estava lá, As pessoas não querem olhar para a sua angústia e lidar com as suas angústias. Elas querem se entorpecer de diversão, o máximo de diversão e de prazer. Aí o Pedro diz assim: cada um, e sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Quando eu falo assim: irmão, posso almoçar na sua casa? Não reclame não, sinta o dedo. Faz uma comida bacana aí para o reverendo. Ou seja, caminhem juntos. Amém ou não? Maximizem essa experiência comunitária. Coisas que a gente sabe, mas ele repete. E por fim, ele diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. ênfase aqui no dom, servir e graça. E o verso 11: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se você ensina a Bíblia, pode até brincar, mas que fique claro que você está falando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você use essa frase fora de moda na boca do crente hoje. A Bíblia diz que. É isso que o Pedro está dizendo, irmão. Ele está nos admoestando. E ele diz, para fechar: se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. E aqui eu quero fechar falando sobre serviço. Você sabia que todos vocês receberam um dom de Deus? Todo cristão tem um chamado, tem um dom de Deus. Há dons disponíveis para todos nós. Agora, se você já ouviu esse chamado para servir,
E se você conhece o seu dom, está exercitando o seu dom, aí é outra conversa. Eu tinha 9 anos, meu pai me deu um violão e falou assim: filho, se você levar a sério, eu te dou um novo. Porque era um violãozinho chifrinho, aquele vermelhinho assim, sabe, de casa de penhora, né? Um rei do violão, que não era nem príncipe, quanto mais rei. 3 meses depois, o papai me deu um violão Giannini novinho, assim, aquele cheiro de verniz. E depois uma guitarra e um amplificador. Porque Deus me deu o dom para música. Com 12 anos eu fazia canções para o grupo de mocidade da igreja. Pronto, peguei o nome, grupo de mocidade, da idade, né? Os jovens cantavam as minhas canções, Daniel. O dom que Deus me deu. Tem gente aqui que tem habilidades naturais para tantas coisas e tem consciência que foi Deus que deu, não tem? Sabe o que é um dom? Aquilo que você faz com naturalidade. Gente, você tem um dom. E sabe o que o apóstolo está dizendo? Como você tem certeza de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Ele está no comando da história, viva direito, preste atenção, não fica assim, sabe, nessa parada religiosa, não fica assim meio abobado, à toa na vida, esperando o teu amor te chamar para ver a banda, caminhando e cantando e seguindo a canção, sem saber qual é o caminho, qual é a canção, sem lenço, sem documento e sem propósito e projeto de vida, sabe? Não, ele diz assim: então vamos lá, vamos trabalhar. Primeiro trabalho, o amor. Segundo trabalho, um serviço que brota do dom que Deus deu para você. E aí 2 ponderações a gente fecha com a oração aí, naqueles grupos que a gente fez esse mês e nós vamos terminar hoje, já com frutos desses grupos de integração. Você sabia que na Grécia, algumas cidades gregas, como Corinto, por exemplo, tinham 250 mil cidadãos e tinham 400 mil escravos. Você sabia que para o grego, servir, ser servo de alguém, o servo é um escravo que tem uma remuneraçãozinha, tá certo? E o escravo, o servo, hoje em dia a gente chamaria de estagiário. Ele é um escravo que tem uma remuneraçãozinha, né? O cara é estagiário de bioquímica numa grande indústria, e ele serve cafezinho para todo mundo e pega correspondência. Para o grego, ser servo, e a palavra aí é diáconos, que é fazer levar o prato na mesa, o famoso garçom, que lá no Rio de Janeiro, quando a gente não sabe o nome, a gente chama assim: e aí, magnânimo? Faz isso, experimenta, chama o garçom de magnânimo, que ele olha na hora, assim. O diácono é o cara que serve um cafezinho para você na padaria, né? Serviço simples, servir a mesa, tirar o lixo, lavar o pé de quem chegava nas casas do primeiro século. Isso era o diácono. O termo grego era isso. Mas o outro termo para escravo é doulos. Doulos, aí é outra coisa. Aí era espólio de guerra. Eu ia para a guerra lá contra uma nação, e aí a gente vencia, nosso exército vencia, Roma vencia. Os gregos, especialmente na época de Alexandre grande general e guerreiro, voltavam trazendo o espólio da guerra. O que era o espólio da guerra? Ouro, prata, mulheres, mas especialmente mão de obra escrava. O cara se tornava propriedade de outro. Então, para um grego, o trabalho escravo, ou a servidão ou a escravidão, era uma verdadeira abominação. Era degradante. Por quê? Porque no pensamento grego, para o helenismo, a liberdade humana e a possibilidade de você decidir o que você vai fazer com a sua vida era um dever moral. Ou seja, um cidadão livre, ele só era um cidadão livre porque ele fazia o que ele queria da vida dele. Ele até votava, né? Ele decidia o que fazer com a sua vida. Então, para um grego, a ideia de servo, de escravo, era abominável. Mas aí a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ler o Antigo Testamento, e a gente vê expressões assim: Moisés, o servo do Senhor. Eu sou Isaías, o servo do Senhor, e vos trago essa palavra. Aí você vê o Senhor falando para Israel: Israel, o meu povo, meus servos. Aí você vê os apóstolos começando as suas cartas,
dizendo: eu, Paulo, servo ou escravo de Jesus Cristo. A gente vê Pedro dizendo: eu, Pedro, servo de Jesus Cristo, dulos de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. E aí a gente entende um pouco o que Paulo fala aos Romanos, porque Paulo desmascara. Paulo é brilhante, não é, irmãos? Paulo é brilhante. Ele enfrenta essa ideia negativa do serviço da escravidão grega quando ele escreve a carta aos Romanos. Porque o que ele argumenta? Todo mundo é escravo de alguma coisa. Mas Jesus nos resgatou, nos redimiu, e a palavra redenção quer dizer ir lá na venda e pagar o preço e trazer de volta o que foi roubado ou o que foi comprado. Jesus foi lá e nos comprou da escravidão do pecado, de uma vida controlada pelos nossos impulsos e desejos. E Paulo diz: agora vocês são servos da justiça e não mais servos do pecado. Muito bem. No Novo Testamento, a ideia de serviço, a ideia de escravidão, ela é positiva. E eu queria ler com vocês, para concluir, Filipenses 2, a gente leu hoje de manhã no início da nossa celebração. Qual é o maior exemplo de servo, de serviço no Novo Testamento, irmãos? É o próprio Cristo. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele nos dá esse exemplo maravilhoso de Jesus. Ele diz: seja a atitude, verso 4 de Filipenses 2. Vamos ler 3 textos bíblicos e terminar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Isso aqui me encanta. Isso aqui me encanta, irmãos, profundamente. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Isso é um escândalo para os gregos. O próprio Deus, que o Paulo está dizendo, o próprio Deus, o Todo-Poderoso, ao se encarnar, se esvazia das suas prerrogativas, está certo? E assume a forma mais humilde do mundo greco-romano, a forma de alguém que servia os pratos na casa do outro. Não é demais isso? Se você ainda está aqui, eu espero que esteja. Outro texto, Mateus 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Parece o pessoal que diz assim: eu voto em você, mas eu quero um emprego lá para o meu filho e para a minha filha. Tem alguma secretaria de governo aí, se eu conseguir uns 5.000 votos lá da minha igreja? Percebe? Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Jesus está falando da lógica de poder desse mundo e da lógica de importância, de valoração do mundo que a gente vive. Você não é o que você é o que você tem. Você é teu cargo. É isso que Jesus está dizendo. Isso é tão contemporâneo, tão atual, não é? A aparência é mais importante. Estava caminhando com os meus filhos no outro dia e notei que todos os dias que a gente passa ali numa rua, uma casinha que deve valer uns 150 mil, mas tem uma Mercedes-Benz estacionada. E aí os meus filhos falam: poxa pai, esse carro vale 3 vezes a casa, né? Porque você não é o que você é. Você é o que você tem, ou mais do que você tem, você é o que você aparenta ter. Mas como você sabe que Jesus é o Senhor da história, você está vivendo criteriosamente, você está prestando atenção, então você já pegou, né? Fica esperto. Vamos viver direito, irmãos.
Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante dentre vocês deverá ser o pastor da igreja. Para não ir errado. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ter um doutorado na GV. Também li errado. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante dentre vocês deverá falar 3 línguas. Irmãos, eu estou lendo errado o texto, estou com dificuldade aqui de leitura. Acho que é dislexia pastoral. Eu ia falar anorexia. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser aquele que serve comida para o outro e leva o lixo. Gente, Jesus me deixa tonto. Jesus está dizendo que aquela moça de coquinho lá da Assembleia, lá da igreja pentecostal tal, sabe? Que fala, pastor, nós vai ter, sabe? A gente vamos receber cesta de Natal aqui, seu Gerson, sabe? Aquela moça de coque. Jesus está dizendo que na lógica do reino de Deus, o que ela faz é mais importante do que o funcionário mais graduado da empresa. Jesus acaba com as nossas ilusões. Você entende como o cristianismo é subversivo? Como ele vira esse mundo doido de cabeça para baixo, de ponta cabeça? E o último texto é João capítulo 13. Qual é o seu dom, hein? Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Você sabe? Não vou ler esse texto todo, Jesus lavando os pés dos discípulos. Depois do serviço humilde de levar comida, ficar ali em pé, você já viu? Como é que é aquela série inglesa que acabou agora? Downton Abbey. Você via quantos funcionários, quantos empregados um lord inglês tinha? Quem assistiu aí? Downton Abbey. Pouca gente viu, os crentes que não gostam de novela, muito bem. Novelinha inglesa, né? Cara, tinha o chefe do chefe do chefe do chefe do garçom. Tinha 2 casas, a casa grande principal, né, como a gente fala aqui na nossa cultura, né, casa grande, e outra casa dos funcionários. O cara era a riqueza pela quantidade de empregados. Aí tem a empregada que cozinha, tem aquela que ajuda a cozinhar, tem aquela que leva só a comida, tem aquele que leva só a bebida, e tem o mordomo que fica dando a ordem, né? Sempre tem um, né? E aí ficam 4, assim, um em cada lado, e a família ali falando, quebrando o pau, falando besteira, dizendo do teto, isso aqui, o empregado. Fazendo um cara assim de paisagem. Depois, lá na Grécia, do serviço humilde de servir o prato, tirar o prato, ficar ali em pé esperando o amo nem olhar e falar assim, água, vinho. E o problema é que no final ele não diz assim, traz a conta, porque é escravo. O serviço mais simples era o servo mais simples era o servo de quando Daniel vai lá em casa, ele vem pelas estradas empoeiradas da Galileia, não tem trólebus, não tem carro, não tem VLT, não tem, sabe? Ele vinha andando, caminhava e ele ia comer lá em casa. O empregado mais simples nem esperava. Ao entrar na minha casa, ele ia, tirava as sandálias, se ajoelhava com uma bacia e uma toalha e lavava os pés do meu amigo Daniel. E meu amigo Daniel nem falava, obrigado, querido. Pô, obrigado, qual é o seu nome? Severino. Pô, seu Severino, tudo bem? Isso é da onde? De Fortaleza? Pô, meu pai tá... Não. Ele não existia. O amo, o senhor, não dirigia a palavra, porque era o escravo mais... Era aquele que cantava aquela canção, né? Lembra desse louvor aí? Gazumbo. Vida de escravo é difícil, né? Jesus, irmãos, Jesus me surpreende o tempo todo. Não sei se você já domesticou Jesus. Jesus não se domestica. É que você não está prestando atenção
na supremacia de Jesus Cristo. Ele desce, quando ele se reúne com os discípulos para comer, e ele pega uma toalha, Fernanda, e uma bacia, e faz o serviço mais humilde daquela época, que era lavar os pés. O Pedro ficou escandalizado. Pedro diz: não, Senhor, nunca lavará os meus pés. Que vergonha, que escândalo. E aí Jesus diz: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele falou: Senhor, lava tudo, faz spa, faz peeling, hidratação aqui no meu cabelo, né? Verso 15, irmãos: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo verdadeiramente que nenhum dulos, que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E o verso 17, vamos dizer juntos: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão os que as praticam. A gente vai continuar em novembro desdobrando essa ideia de dom, talento, servir, porque a gente vai ver que a gente serve a Deus servindo as pessoas. Amém ou não? A gente vai ver que a gente serve ao pobre, ao necessitado. Quem é o teu próximo? No meu caso, hoje de manhã, era a dona Tânia, que estava tendo uma crise de ansiedade por uma dor muito forte no ombro, e eu mudei o assento no avião, sentei do lado dela, comecei a conversar. Ela falou: você é médico? Eu falei: não. E aí conversa vai, conversa bem, vem, e ela foi se sentindo melhor, casada com um jornalista do Estadão, anglicana, passando mal no avião, me deu o telefone, falou: que prazer conhecer você, a viagem passou, a minha dor, eu até esqueci da minha dor. O próximo é aquele que está sofrendo do nosso lado, irmãos. A gente serve a Deus servindo as pessoas, a gente serve ao próximo, ao pobre, a gente serve a nossa comunidade local, irmãos do céu. Meus irmãos do céu, vocês precisam servir a sua comunidade local. Digam amém. A partir do seu dom.